Passando luz, passando amor, passando saúde para todos nós aqui e para a espiritualidade também, porque a espiritualidade dos trabalhadores da casa, elas estão sempre nos seguindo, não importa onde a gente está. E pegando um gancho então nessa transmissão de pensamento, que você pode estar em qualquer lugar do mundo, o pensamento e a intenção e os nossos sentimentos têm um poder tão grande que ele atravessa dimensões na realidade. E eu amo falar, então eu vou direto ao ponto, porque da última conversa que eu estava aqui, a gente passou 15 minutos e eu só tenho 30 minutos para poder bater um papo com vocês hoje. Fiquei muito feliz que a Simone deixou eu repetir o último tema que eu conversei aqui com vocês há 4 meses atrás, porque até para mim, que já estudo a lei da atração, o poder do pensamento e dos sentimentos durante muitos anos, eu mensalmente preciso estar sempre revisando isso, porque a nossa mente ela tem um poder tão grande de se attached, de se cair na mesmice, que alguém pode fazer 10 coisas para vocês maravilhosas. Se ela fizer uma coisa para você que não foi boa, a nossa mente ela tem esse poder de se pregar nessas coisas, de se segurar nessas coisas, e a gente acaba esquecendo as 9 outras coisas maravilhosas que aquela pessoa fez pra gente. Então, falar sobre a mente, falar sobre o poder dela, é uma coisa que todos nós deveríamos estar revisando sempre que a gente pode. Então, assim, falando sobre a lei da atração, eu queria começar por uma das coisas que eu acho mais importantes na nossa vida, que é a nossa saúde. Porque se você não tiver saúde, você pode ter dinheiro, você pode ter poder, você pode ter tudo, mas sem a saúde e a espiritualidade, no meu ponto de vista, a gente não tem um alicerce. A gente não tem aquele alicerce construído com concreto, que quando aquele vento passa, quando aquele temporal passa, ele passou, mas você está lá, erguido. Então eu li esse livro maravilhoso, e uma passagem desse livro que me chamou muita atenção e que eu queria começar com essa conversa de hoje lendo isso para vocês. A mente é a usina diretora que transmite as ordens do espírito e dirige a comunidade orgânica, produzindo células, substituindo tecidos e revitalizando ou recuperando nosso sangue, ossos e membros. É ainda o poder mental o responsável pelas transformações do metabolismo humano, transferindo para o corpo físico todos os comandos provenientes do espírito. É muito forte isso, gente, porque se eu assumo responsabilidade que a minha mente pode transformar os tecidos, recuperar o meu sangue, os ossos e membros, eu coloco essa responsabilidade total no poder da minha mente. Se você for ver vários documentários que existem aí já, de pacientes em fases terminais de câncer e de várias outras doenças, que nem os médicos conseguiram explicar como que ele conseguiu se recuperar e não vir a óbito, todos eles têm a mesma história para contar. Todos eles falam com a maior certeza do mundo que desde o primeiro momento que eles descobriram aquele diagnóstico, eles tinham certeza absoluta da cura deles. Eu tenho amigos também que passaram por essa doença e que falaram, olha, eu deixo o médico cuidar da minha doença. A minha mente, a minha cabeça, ela está na minha cura. O médico está fazendo o trabalho dele. E qual é o meu trabalho? De manter o meu pensamento na alegria, na minha cura. Como é que eu faço isso? Assistindo filme de comédia, parando de colocar o foco em problemas, em pensamentos ruins, negativos,
E é fácil fazer isso? Não, não é. Mas qual é a opção que você tem? Você tem duas opções. Uma é se focar na sua doença e realmente ir de água abaixo com ela. Ou a outra é você decidir que você vai viver da maneira mais alegre, mais harmônica e se focar na sua saúde. Então, agora falando um pouco da lei da atração, né? A lei da atração, ela se baseia na crença que os nossos pensamentos e as nossas energias, elas influenciam as circunstâncias que ocorrem em nossas vidas. Isso é muito fácil, se você não acredita, você fazer um teste. No dia que você acorda e você foi pegar um café antes de entrar no teu escritório e o café caiu em você. Você tem duas opções ali. Você deixar aquele momento passar, você ir se secar, dar o seu jeito para resolver aquela situação, ou você começar a espraguejar. Oh, meu Deus do céu, não acredito, esse café caiu em mim. E você, se você não acredita na lei da atração, faz o teste. Você sempre tem a decisão na sua mão de mudar o seu dia ou de direcionar o seu dia na direção que você quer. Está sempre na nossa mão. Mas a gente tende a colocar a responsabilidade no outro ou nas situações que acontecem na nossa vida. Eu vou falar rapidamente. Ontem eu estava no aeroporto, eu fui para Miami, que eu fui tirar meu passaporte aquele serviço que você tira no mesmo dia. Eu cheguei no aeroporto 5 horas da manhã, 1 hora e 15 minutos de antecedência do meu voo. Meu voo era 6h15. Quando eu chego no security, a fila estava gigante. Eu nunca tinha visto aquela vida na minha vida. Juro pra você, e o que eu mais faço ultimamente é viajar. Beleza, eu tenho Clear, que é um serviço que você paga e você pode ir mais rápido. Só que ontem, lá estava pior do que o outro. E aí eu fiquei naquele embate para onde que eu vou, eu fui no Clear. Aí eu vi meia hora passar, para resumir a história. Eu cheguei na metade da fila, eu já estava 30 minutos lá parado. E eu comecei assim, Senhor Jesus, me dá uma luz, eu preciso... Se eu ficar aqui até o final dessa fila, eu sei que eu não vou conseguir, não é pensamento negativo, é a realidade, eu não vou conseguir entrar nesse voo. E aí eu saí da fila, fui e falei com uma pessoa, não posso fazer nada. Fui na outra, fui na quarta pessoa, me ajoelhei na frente dessa mulher, falei assim, minha filha, deixa eu te falar aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tenho um appointment em Miami, mostrei para ela, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. Gente, parecia que em 2 minutos, por ter aquela decisão de me focar na solução do problema, em 2 minutos, eu juro pela minha saúde, que é a coisa que eu tenho mais sagrada na minha vida, que essa mulher me pegou, essa senhora me pegou, ela acho que ela, não sei se ela teve pena, não sei, ela me levou na boca do cara do security. Em 5 minutos eu passei por aquele multidão de gente. Então, a decisão, ela está sempre na nossa mão. A gente precisa assumir a responsabilidade do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando. E aí, quem já assistiu esse filme A Lei da Atração? O Segredo, O Segredo, The Secret. Para quem não assistiu, eu super sugiro que recomendo que vocês assistem. É um filme que ele foi escrito por uma australiana, que ela estava passando por um problema, tudo estava dando errado na vida dela. O pai dela tinha acabado de falecer, ela tinha perdido o trabalho dela, e ela começou a estudar as mentes maiores que tinha naquela época, que foi, eu acho que em 2002. Ela começou a estudar todos os empresários de mais sucesso, que tinham muito sucesso, todos os filósofos que passaram pelo planeta Terra e trouxeram algo diferente para a gente. E ela entendeu nesse estudo que ela fez que todos eles tinham um pensamento muito parecido. Então ela decidiu escrever esse livro, O Segredo, que diz que
tudo que a gente quer, toda a alegria, amor, dinheiro, relacionamento, felicidade, tudo está simplesmente no poder do nosso pensamento. E aí, se você olhar ao seu redor, tudo que está ao seu redor agora, esse microfone que eu estou segurando, já passou pela mente de uma pessoa. Tudo é energia. Porque se a cadeira que você está sentada hoje é energia. A gente fala demais aqui no Espiritismo sobre esse assunto de energia. Os pensamentos que você tem geram ondas eletromagnéticas que vão te conectar a coisas. E, de novo, o poder está na sua mão. É fácil acordar todo dia e só pensar coisas positivas? Não, não é. Mas o que vai trazer um melhor resultado para você? É você deixar a sua mente te dominar? Ou é você dedicar um tempo do seu dia, da sua vida, do seu tempo, para entender o funcionamento da sua mente, para você ser amiga dela? Não deixar ela se tornar a sua pior inimiga. E realmente, pensamento viram coisas. Se você for agora, nesse momento, faz um raciocínio rápido aí. Tudo que está acontecendo na sua vida, no seu relacionamento, nas suas amizades, tudo isso eu tenho certeza que já está acontecendo na sua mente também. E aí agora indo para o lado da ciência, porque eu acho muito legal aqui no Espiritismo que a gente prega muito o que os espíritos passaram para a gente. Mas é sempre falado que se a ciência, se eu tiver errado, Simone, você por favor me corrija, mas se a ciência provar que é diferente do fato que os espíritos falam para a gente vai pela ciência. Então aqui foi um experimento feito por um fotógrafo que se chama Masaru Emoto, um português em Tóquio. Ele pegou moléculas de água, ele congelava essas moléculas e ele colocava no microscópio para ver as moléculas da água. E nesse experimento, ele colocou essas moléculas de água em contato com várias palavras diferentes e sentimentos diferentes. Então aqui, ó, vocês podem ver claramente na imagem um grupo de pessoas com um copo de água no meio desse grupo de pessoas vibrando amor. Olha a cor das moléculas de água. Ela transforma, depois quem quiser ver no YouTube, ela transforma cristais lindos, gente, os cristais. E a mesma molécula de água, quando ela é colocada numa vibração de ódio. Então, quando a gente começa a reclamar, quando as pessoas começam a espraguejar, o que acontece com essas moléculas de água do ódio? Ela fica escura, ela fica densa, exatamente aqui como está nessa foto. Palavras positivas, olha a claridade desse cristal, olha como ele forma um cristal bonito no microscópio. Palavras negativas, e aí a lista segue aqui, ó. Ameaças de morte, amor e admiração, antes de uma oração, olha como que está a molécula da água, depois de uma oração, como ela fica. Por isso, creio eu que no Espiritismo sempre começa as reuniões com uma vibração e termina também com uma vibração. Enfim, até quando a molécula de água ela é colocada numa música tranquila, uma música com uma vibração alta, ela muda. Olha como ela é quando ela está numa música de heavy metal, como ela fica escura também. E aí teve um outro experimento que eu tenho certeza que muitas outras pessoas aqui já fizeram ele, que é do pote de arroz. Na última vez que eu estava aqui fazendo essa palestra sobre a lei da atração, tinha uma pessoa que estava aqui também que fez esse experimento e confirmou ao vivo aqui para todo mundo o experimento dela. O experimento é o seguinte: você pega 3 potes diferentes, coloca arroz em todos os potes
e um pouco de água. Essa menina que estava aqui nesse dia dessa palestra, ela não colocou água. Então eu vou falar o da água que eu já fiz e depois eu vou falar o que ela fez sem água. Então você bota 3 potes com arroz e água. Você escreve, somente escreve a palavra amor, cola no pote. O segundo pote você vai fazer nada, você vai botar ele num outro lugar e abandonar ele lá. E o outro você vai botar a palavra ódio. Esses potes de arroz precisam estar no mesmo ambiente, recebendo o mesmo oxigênio, tudo igual. Em um mês, o pote que você colocou o arroz com a água que escreveu a palavra amor, a água dele vai começar a borbulhar. Façam em casa, experimentem, tá? Ou se quiserem também no YouTube, milhares de pessoas já fez esse experimento. Começa a borbulhar, fermentar, e ela fica exala um cheiro bem gostoso e agradável. O segundo que você não coloca nada, que você abandona e que você apodrece, e o outro que você coloca a palavra de ódio, ele começa a mofar. O experimento que essa pessoa que estava aqui da última vez dessa palestra fez, o amor, ele ficava bem branquinho, o que você deixava para lá era a diferença, ele ficava, começava a ficar preto, e o outro do ódio começava a cheirar mal, sem água. Então eu faço essa pergunta para vocês. O nosso corpo é feito de quê? Qual é? Então todas as vezes que eu me espraguejo, que eu espraguejo o meu relacionamento, que eu espraguejo o meu trabalho, que eu espraguejo os meus amigos, eu estou falando com vocês, eu estou todo arrepiado. É isso que eu estou fazendo nas moléculas de água dentro do meu corpo, dentro das pessoas que moram dentro da minha casa, e a gente faz sem a gente perceber. Por isso que hoje eu mudei algumas coisas nessa conversa, mas isso eu quis deixar, porque a gente precisa saber, ou pelo menos na hora lá que aconteceu, que a nossa mente está sabotando a gente está lá no gatilho, espraguejando aquela pessoa ou permitindo que ela tire a gente do nosso eixo, é isso que eu estou fazendo com as moléculas de água do meu corpo. É fácil? Não, não é. Porque o nosso ego, ele é maravilhoso com a gente, né? Ou você domina ele, ou ele domina você. Não tem um meio termo aí, não. E aí, Oi. É interessante esse experimento porque nos lembra a aguinha fluidificada que a gente toma aqui no centro, né? Que é orada, que é vibrada, que permite a espiritualidade colocar o remedinho certo que vai cair na mão certa da pessoa, não é? Então não é à toa que a gente faz a coisa da água fluidificada, né? Obrigado, Simone. Eu sempre tomo umas 3 quando eu posso. Eu acho que dessa conversa de hoje, se vocês levarem uma coisa para casa com vocês, e quem for assistir a gente no YouTube também, eu ficaria extremamente feliz que fosse isso daqui. Porque a gente sabe tudo que a gente não quer. Eu não quero me atrasar, eu não quero estresse, eu não quero dívida, eu não quero ser desrespeitado, eu não quero isso, eu não quero assado, eu não quero cozido. Mas se eu bater ali de frente com você agora no corredor e falar, ok, você não quer nada disso, mas o que você quer? Às vezes a gente nem sabe, porque a gente está tão focado naquilo que a gente não quer, que o que eu quero, que é o mais importante, ficou esquecido. E se você não lembrar de nada que eu falei aqui hoje, se você não gostou de nada que eu falei aqui hoje, tá tudo certo. Você tem esse direito e tá ok, eu te respeito. Mas isso aqui, se você for lembrar que o universo não entende palavras de negação, você já fez o meu ano. Porque toda vez que você fala, eu não quero me atrasar, olha o que você está falando para o universo. Eu quero me atrasar, eu quero estresse, eu quero dívida, eu quero ser desrespeitado. Eu acho que de todas essas aí, o que mais a gente fala que não quer é dívida.
De verdade, gente, sabe o que eu faço? Todos os boletos que eu pago, ou todo Pix que eu faço, se um dia você receber um Pix meu, você vai ver, eu sempre falo assim, enviado com gratidão. Todos os boletos que eu pago, a minha conta de luz, eu pago com gratidão. A minha conta de telefone, eu pago com gratidão. Porque se essas pessoas lá da conta da, como é que é o nome aqui? É Spectrum, a internet. Tem pessoas que trabalham lá. Para eu ter a minha internet, essas pessoas precisam ter trabalho. A empresa precisa estar funcionando. Eles precisam ter engenheiros qualificados para mandar a internet. Ok, não funciona legal, vai para outra, vai para Eti. Agora tu vai ficar espraguejando a pessoa que te dá a internet todo mês. Então assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu tô duro. Mesmo assim, pague as suas contas com gratidão. Porque se você também trabalha e você tem um serviço que você presta, imagina o teu chefe, ou a empresa que você trabalha, ou os funcionários que trabalham para você. Não, eu perdi o raciocínio, vamos lá. Imagina se você tem uma empresa e todos os clientes que te pagam, eles te pagam espraguejando. Imagina se você trabalha para uma empresa que o dono dela, na hora de assinar o teu cheque ou fazer a tua transferência, ele te paga espraguejando. Você percebe? Não bate, não combina isso. E já teve meses quando eu comecei a fazer isso, porque eu já pratico isso há muitos anos, de tudo eu coloco, pago com gratidão, e assino meu nome do meu lado. No início, é difícil, porque você fica assim, caramba, eu tô com dinheiro contado, como é que eu vou pagar isso com gratidão? Mas parece... Mas com o passar do tempo, a sua mente ela começa de verdade, porque a nossa mente ela não sabe o que é mentira, o que é verdade. A gente treina ela para onde a gente quer que ela se foque. E hoje, de verdade, quando eu coloco um Pix e falo enviado com gratidão, eu de verdade estou fazendo aquilo com todo amor, com todo carinho, de verdade estou fazendo aquilo com muita gratidão. A nossa mente, a gente estuda tanto sobre tantas outras coisas, a gente faz vários cursos de tantas coisas na nossa vida e a gente esquece de... A gente vai para a academia para ficar com o corpo bonito, a gente cuida do nosso rosto para não perder o colágeno depois dos 40, mas a nossa mente é a coisa mais importante da nossa vida. A gente não dedica o tempo que a gente precisa dedicar para entender como ela funciona. Então eu coloquei aqui o iceberg, que eu acho que é a figura mais assim, que universalmente todo mundo entende, só a ponta do iceberg, e eu coloquei ali. Tudo que a gente faz, as atitudes que a gente tem, 95% das coisas estão no nosso inconsciente. Ou seja, coisas gravadas na minha mente inconsciente que eu faço coisas que eu nem sei que eu estou fazendo. As minhas crenças limitantes, o que são crenças limitantes? São coisas que aconteceram comigo na minha infância, que até hoje eu tenho comportamentos e atitudes de coisas que vieram da minha infância. Se eu não faço uma terapia, se eu não sei o que é crença limitante, a minha vida está passando e eu tô sempre saindo de um relacionamento e entrando no outro. Por quê? Porque a nossa mente, ela é tão inteligente, ela tem tanta fome daquilo que ela de verdade acredita, que você vai atrair uma outra pessoa para manter a sua crença limitante viva. Exemplo, eu tenho uma crença limitante de abandono. Só que eu não sei dessa minha crença limitante. Então eu vou para um relacionamento, eu faço de tudo para aquela pessoa brigar comigo, eu faço de tudo para eu ter um conflito com aquela pessoa, porque no final mesmo, a minha mente inconsciente, o que ela quer é que eu me sinta abandonado. Dá para entender esse exemplo? Então, eu preciso saber, eu preciso me autoconhecer, porque se eu não me autoconheço,
eu tô no automático sendo levado de uma situação para outra sem saber. E eu vou até além disso, essa oportunidade que eles vão fazer de fazer a constelação familiar aqui, quem tiver a oportunidade de fazer, não perca essa oportunidade. Porque crenças limitantes também vêm de gerações após gerações. Vem da sua mãe, que veio da sua avó, que veio da sua bisavó. E quando você vê, você está repetindo padrões comportamentais, pragas de família, de saúde, de falta de dinheiro, de escassez, de tantas coisas que nem seu é. E tá tudo aqui, ó, 95% do seu inconsciente. Então eu achei legal aqui colocar hábitos também. Então quem tiver essa oportunidade, faça. Eu tenho um relato que aconteceu comigo, mas eu não vou poder contar hoje, porque senão eu vou passar do tempo. Mas eu já fiz várias vezes constelação familiar, é uma ferramenta muito poderosa. E aí, Deus é tão maravilhoso com a gente, o universo é tão perfeito, que de verdade, quando você joga pro universo, eu quero isso, ele testa você, mas não é um testar de maldade, é uma coisa positiva. Tipo assim, peraí, ela quer isso, deixa eu dar um atraso nesse tempo, dar uma oportunidade dessa pessoa realmente pensar e ver se é isso mesmo que ela quer. E aí é onde a gente perde muitas oportunidades nas nossas vidas. Porque a gente quer da noite para o dia, a gente não quer persistir naquilo. Às vezes a oportunidade está ali, ó, na esquina, e você está quase chegando ali naquela esquina, e você desiste de persistir num ideal seu. Às vezes é um relacionamento, às vezes é algo profissional. É sempre mais fácil. A sua mente, ela quer te manter seguro. Então ela sempre vai te levar para o que é mais cômodo para ela, que nesse caso é a desistência. Então, não desistam dos seus ideais. Não desistam dos seus relacionamentos. Não desistam de ver o melhor no outro. Não desistam de, ok, eu errei hoje, mas amanhã é um novo dia, eu consigo me reerguer. Eu consigo, às vezes eu não sei nem da onde que vem essa força, essa fé, essa resiliência, mas ela vem de algum lugar porque eu quero isso. Eu já decidi na minha mente que eu quero estar em harmonia no meu relacionamento. Eu já decidi na minha mente que, ok, não deu certo o meu primeiro negócio, mas isso vai me fortalecer para algo mais no futuro. Eu tinha que aprender alguma coisa com essa situação. Outro dia eu estava pensando assim, o que me fez a pessoa que eu sou hoje? Foram todas as situações difíceis que eu já passei até hoje. Eu saí da casa da minha mãe com 15 anos de idade. Eu morei em 4 países diferentes. Você acha que foi sempre tudo flores? Você acha que eu nunca fali uma empresa? Você acha que eu já não tive vários relacionamentos? Mas eu decidi olhar para o lado positivo. O que eu aprendi com isso? Assumir responsabilidade. Por que eu atraí essa pessoa para a minha vida? Qual é o meu aprendizado com isso? Para que eu consiga mudar os meus pensamentos, o que eu sinto, e eu consiga atrair realmente o que eu quero para mim, não o que eu não quero. E aí, gente, quando a gente de verdade assume responsabilidade pelo que a gente está sentindo, quando eu assumo responsabilidade pelo que está acontecendo comigo, pelo meu trabalho, pelas amizades que não está legal, eu tenho a chave, essa chave na minha mão de virar essa história e de reescrever um novo capítulo na minha vida. É sempre mais fácil colocar a culpa na outra pessoa. É sempre mais fácil colocar a culpa na situação. Mas a grande verdade é que nós somos responsáveis. E quando eu assumo essa responsabilidade, eu tô ok, eu errei ali, eu
Mas eu aprendi isso. E é nisso que eu quero me focar, porque eu não posso viver a minha vida batendo nos mesmos erros. Eu não posso. Essa roda de samsara, eu faço a passagem, vou para a quarta dimensão, para o mundo espiritual, eu volto para cá, vai ter uma hora que a gente precisa dar um ponto final nisso. Não vai ter mais essa oportunidade de bate e volta. O mundo está passando, que no Espiritismo eles já estão falando há muitos anos que é a nova era. O pessoal que estuda ufologia está dizendo que a gente está entrando na quinta dimensão. A gente não vai mais poder nessa não deu, eu volto. Não. O mundo está passando por essa fase, significa o quê? Que espíritos que já foram dados várias oportunidades para ir e voltar, aqui ele não vai mais reencarnar. Você vai para outro planeta de terceira dimensão. Então não é mais fácil a gente agora, nesse momento, pegar essa chave e falar, eu vou virar essa chave. Eu sei que não é fácil, mas é uma decisão pessoal. Vão ter dias que eu vou conseguir, vão ter dias que eu não vou conseguir, mas quando eu coloco na minha cabeça, quando eu decido que não importa o que acontecer e quantas vezes eu falhar, eu quero resolver isso agora, eu não vou deixar o meu ego me atrapalhar, é possível. Porque a maioria das coisas a gente que inventa, ela não é nem verdade. A maioria das coisas, medos que a gente tem, se você for analisa agora em questão de segundos, todos os medos que você já teve na sua vida, nem 90% deles aconteceram. Essa é a grande verdade. E aí, quando eu assumo essa responsabilidade de realmente virar essa chave, eu sei eu tenho noção quais são os sentimentos que me dão poder. Eu não permito a minha mente me sabotar. Eu não permito a minha mente fazer o que ela já está acostumada, que é sempre ir para o negativo. E eu sei que são sentimentos que não me fazem bem. Sentimentos que tiram o meu poder, que é depressão, culpa, ressentimento, ódio, vingança. A minha mente é uma mente focada, não importa o que eu tenha que fazer para isso. Tem pessoas que encontram isso numa yoga, tem pessoas que encontram isso numa meditação, eu encontro isso num grupo de pessoas dentro do centro. A gente precisa encontrar o que me faz bem. Às vezes tem pessoas que nem no centro vêm, são maravilhosas, elas estão praticando caridade. Eu preciso entender quais são os sentimentos, quais são as práticas, que trazem sentimentos de poder em mim. Eu tenho mais de 60 mil pensamentos por dia. Eu não consigo controlar o que eu estou pensando, mas uma coisa eu posso controlar, como eu estou me sentindo. Eu sei que quando eu estou com raiva de alguém, eu não me sinto bem. Então eu preciso estar em alerta sobre isso. E o que eu vou fazer? Eu venho no centro, eu tomo um passe, eu faço uma oração, eu preciso fazer alguma coisa. Se você deixar esses pensamentos ir te levando, vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, e daqui a pouco está no teu corpo físico. Pessoas com doenças que sempre, a gente aprende isso aqui no Espiritismo, que começa no campo mental e vem, e quando você vê, se aflora no corpo físico em forma de uma doença. E aí eu coloquei aqui, eu penso, eu sinto e eu vibro. Faz esse teste. A próxima vez que você for na rua, se esforça para dar bom dia, boa tarde para as pessoas. Fica ligado. Você precisa estar no seu consciente de o que está acontecendo ao meu redor. Você vai ver que uma coisa vai ligar a outra. Um ato gentil que você teve com uma pessoa no trabalho, uma conversa, um ombro, vai te ligar naquele mesmo dia para uma outra pessoa que está naquela vibração e vai só aumentando ao longo do seu dia.
É muito poderoso isso, muito poderoso mesmo, porque você atrai para você o que você está vibrando, o seu campo, a sua vibração. Qual ela é a sua vibração? É o que você está pensando e o que você está sentindo. Então a gente precisa ter a responsabilidade de manter essas coisas alinhadas. E aí tem várias outras práticas também que nós podemos fazer para nos auxiliar. Muitas coisas, se você for no Google, se você for na internet, coisas que você escreve, eu, por exemplo, eu já acordo mentalizando que meu dia vai ser maravilhoso, eu agradeço pelos meus pés que me levam para os lugares, eu agradeço a Deus pela minha visão, porque tem gente que é cego, não consegue nem enxergar a beleza que o mundo tem. Eu agradeço a minha família, que é maravilhosa, eu agradeço os meus amigos, eu agradeço o meu trabalho, eu agradeço os meus clientes, eu vou só agradecendo. E automaticamente esse sentimento ele vai aumentando, e vai aumentando. E tem dia que eu não estou bem? Tem. Mas os dias que eu não estou bem, eu não permito eles durarem muito tempo. Eles não duram muito tempo na minha vida. Ele vem um dia, no outro dia eu já estou lá, não, esse pensamento não está legal. E eu começo a forçar. Eu me forço a pensar uma coisa que eu não estou sentindo. E aí você vai trabalhando em cima disso, e quando você vê, aquilo passou. Agora eu não posso me permitir ficar anos e anos sentindo a mesma coisa, porque isso vai ser o que eu vou estar atraindo para mim. Então tem várias coisas que você pode escrever, você tem muitas... Uma outra coisa que eu coloquei aqui foi o quadro dos sonhos, gente. Esse é o meu favorito. Só que a gente precisa botar sentimento ali, a gente precisa colocar, não é só a força do pensamento, é o sentimento que vai fazer você vibrar naquilo. Então, se eu quero um relacionamento saudável, eu vou colocar lá uma foto de algo que me remita esse relacionamento. Eu vou me focar no que aquela pessoa tem de positivo. Eu vou chegar em casa, porque tem um prato de sujo na pia, eu já vou chegar espraguejando o meu parceiro. Se ele faz milhões de outras coisas maravilhosas, eu realmente quero me focar naquele prato sujo? Eu não quero me focar nisso, eu quero me focar no que ele tem de bom. O que esse cara tem de bom? Porque quanto mais você se foca do lado positivo daquela pessoa que está do teu lado, e eu sei que não é fácil. Quem vive num relacionamento sabe que não é mar de rosa todos os dias. Mas quando você se foca no negativo, é mais daquilo que você vai receber daquela pessoa. Então eu coloco uma foto lá, eu imagino eu chegando em casa, eu dando um abraço no meu parceiro, a gente contando um pro outro como o dia do nosso foi. Eu imagino a gente numa viagem, se divertindo, rindo. Eu sinto o que é aquele sentimento de quando eu estava lá em Paris. Caraca, foi muito legal, a gente tomando um vinho, olhando para a Torre Eiffel, ou passeando na praia, correndo na praia. E automaticamente eu vou renovando os meus sentimentos. A casa que eu quero, eu já sei exatamente como ela vai ser. Eu sei as cores das paredes, eu sei quantos quartos ela tem, eu sei a minha piscina, eu sei o jardim, eu sei tudo que está ali. Eu já sinto na minha cabeça que aquilo já é verdade. A minha empresa hoje, que tem 8 anos e meio, eu tenho 2 sócios, exatamente o que acontece hoje, tem até algumas coisas que melhoraram depois da pandemia, que esse negócio de trabalhar em casa, que você vai tendo outras ideias. Mas o que a minha realidade hoje na minha empresa já era verdade há 8 anos atrás. Quando a gente fazia reuniões, a gente falava, não, vamos ter X grupos, vamos ter os clientes felizes, vamos ter um aplicativo, tudo, exatamente tudo que está acontecendo hoje. Na minha cabeça já era verdade. E a lista aí vai, eu posso brincar demais com esse quadro dos sonhos. A última que eu tive foi a minha nacionalidade, que eu coloquei lá, que ia sair em 3 meses. Eu botei dia 15 de fevereiro
A minha entrevista foi dia 13 de fevereiro. Eu, caramba, por 2 dias, né? Aí eu até pensei depois em mudar, porque eu falei assim, poxa, vai cair no meio do carnaval, eu queria ir pro Brasil no carnaval. Aí eu falei, não, tá amarrado, em nome de Jesus, não vou ser ingrato. Eu tinha arriscado e colocado 15 de março. Aí eu voltei, falei, me perdoa, Deus, me perdoa. Fui lá, arrisquei, coloquei fevereiro 15 de novo. Aí veio a carta, que era 13 de fevereiro. Então, o quadro dos sonhos é muito importante, porque você está vendo todos os dias aquilo, está na sua frente, eu paro nele, eu fecho os meus olhos e eu começo o meu casamento, eu já sei como é que vai ser, o que a gente quer, como é que é o visual, e eu vivo aquelas emoções como aquilo realmente já tivesse acontecido. Esse é muito poderoso de verdade. E aí, eu já venho fazendo quadro dos sonhos há muitos anos. O interessante é que você separe, tipo assim, a pizza tem 8 fatias, né? Quais são as coisas mais importantes da minha vida? Então, a minha saúde, o meu trabalho, o que eu quero, eu posso colocar lá viagens, posso colocar coisas materiais, então a minha casa, meu carro. Se imagina lá atrás daquele volante, dirigindo, apertando aquele acelerador. Sabe? Então, assim, é muito legal esse quadro dos sonhos, porque você está sempre renovando a sua energia, sabe? Você está sempre renovando os seus votos com você. E aí, para terminar, eu coloquei aqui a águia, porque tem uma parábola que eu amo, essa parábola da águia. A águia, ela é um dos animais mais fortes que tem. A águia, quando ela chega nos 30 anos de idade, as garras dela, as unhas começam a ficar tortas. As penas dela começam a ficar pesadas. O bico dela começa a entortar, ela não consegue mais pegar o alimento para ela se alimentar. E aí ela toma uma decisão muito séria na vida dela. Ela sobe para o alto da montanha, ela bate o bico dela na pedra até o bico cair. Ela espera um bico novo nascer. Ela arranca todas as penas dela, arranca todas as unhas. E quando penas novas nascem, quando unhas novas nascem, ela consegue viver por mais 30 anos de idade. Então, do fundo do meu coração, o que eu desejo para todos vocês aqui hoje é que todos nós sejamos águias com os nossos pensamentos. Toda vez que vir um pensamento que tira o meu poder, que me tira de ser uma pessoa feliz, plena e abundante, que vocês lembrem dessa águia e lembrem dessa renovação, porque a gente tem esse poder. Deus trouxe a gente aqui para viver na maior e plena abundância. E isso está nas nossas mãos. Então, de verdade, eu desejo uma semana abençoada e uma semana de águia para todos vocês. Muito obrigado.